Canepa, em abril, o governo federal anunciou hoje que a arrecadação foi recorde. Na verdade, quem anunciou foi a Receita Federal, né? 195 bilhões de reais em impostos arrecadados, de imposto de renda, contribuição social sobre lucro líquido, enfim, um bocado de contribuições aí que levaram a este número grande. Outro número que a gente tem acompanhado mês a mês, que é gigantesco nos estados, a arrecadação está bombando, muito ainda baseado no ICMS de combustíveis, por exemplo, né? Vai subindo, o ICMS aumenta, a arrecadação aumenta em torno de um produto que custa mais caro. E é isso que chama atenção no momento em que o Congresso Nacional debate aquela mudança que pode estabelecer um teto de 17% ali, afetando, claro, a grande maioria dos cofres públicos aí de estados e municípios do Brasil afora. Exatamente, Cris. O orçamento foi feito pensando em muito dinheiro, Muito. Né? Quanto mais melhor, nos né? cofres federais e no cofre estadual, no cofre de todos os governos estaduais. Mas, como você bem colocou, a arrecadação federal do governo federal somou 195 bilhões de reais no mês de abril, e esse é o maior valor arrecadado para um mês de abril em 28 anos. Não é pouco, não. E o maior impacto veio da alta do setor de combustíveis, que teve um salto de 140% na arrecadação. E esse mesmo comportamento se repete nos estados, como você bem explicou, quando o preço do combustível sobe, como a gente está vendo subir, é óbvio que a arrecadação acompanha. Então, quando a gente fala em recorde de arrecadação de impostos, a gente está falando, num segundo plano, de inflação recorde, a gente está falando de preços altos, né? E isso é muito ruim para o consumidor. Mas nos estados, a gente já tinha falado há 2 semanas de um recorde de arrecadação do ICMS de janeiro a abril, nos combustíveis especificamente, tinha passado de 35 bilhões. E a gente ficou estupefato. Nossa, 35 bilhões de reais de ICMS em 4 meses? É o maior valor da série histórica? Pois eu fui lá nos relatórios do CONFAS, porque alguns estados não tinham informado a arrecadação no mês de abril. Esse valor subiu para 41 bilhões de reais, Cris. É, então, portanto, um recorde da série histórica, a arrecadação de janeiro a abril dos estados com o ICMS, combustíveis. Essa alta é de 36% com relação ao mesmo período do ano passado. E aí vai o Congresso Nacional. Passou na Câmara dos Deputados um teto de 17%. A gente está falando do ICMS cobrado dos combustíveis, petróleo e energia elétrica. Só esses 2 itens já representam 40% do ICMS que os estados cobram, em média, ok? Mas aí, sim, a chiadeira dos governadores, e eles conseguiram incluir na matéria que passa na Câmara dos Deputados com urgência, né? Ou seja, não foi discutida nas comissões, foi direto para o plenário. Eles conseguiram incluir um gatilho para que o governo federal seja responsável por repor as perdas dos estados quando isso passar de 5%. E aí a gente vai ter um novo problema, né? Porque a grita do governo federal é que os estados estabeleceram um teto muito alto. O preço do combustível está muito alto. Então vamos estabelecer um teto. Mas aí você põe lá em cima, não adianta. Quando o preço do petróleo estiver mais baixo, isso pode ser um problema. E aí acontece de novo, porque eles estão querendo estabelecer o seguinte: passou, viu, querido ouvinte, já na Câmara dos Deputados, o governo federal vai ser responsável por cobrir as perdas dos estados quando o preço arrecadado com o ICMS, quando o ICMS arrecadado for 5% menor do que no período anterior da vigência daquela lei. E para os estados que estiverem em recuperação fiscal, qualquer queda na arrecadação do ICMS tem que ser reposta pelo governo federal. Ficaria muito confortável para os governadores. E o parâmetro é esse que eu acabei de citar para vocês. A arrecadação recorde, mais de 40 bilhões de reais em 4 meses. Bom, enfim, agora segue para o Senado Federal. É claro que isso provocou reações. O presidente da República, Jair Bolsonaro, reclamou, disse que não tem cabimento esse tipo de medida para recompor, porque o governo federal tenha que pagar a diferença do prejuízo com o ICMS dos estados, com essa mudança do teto, né, para o ICMS cobrado dos combustíveis. E o ministro Paulo Guedes disse que os governadores que estão pedindo isso são despreparados ou ingratos. Então, ainda não está definido, tá? Caiu no colo do Senado Federal. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que vai começar a discussão na semana que vem. A gente ainda não sabe se vai ter urgência lá também, se o processo vai ser mais rápido ou se vai passar pelas comissões, mas é uma discussão importantíssima, querido ouvinte, para o teu bolso, porque essa arrecadação recorde saiu de onde? Do nosso bolso.
É claro que a gente torce para que o dinheiro seja bem empregado, mas alguém está enriquecendo com a arrecadação de impostos e não somos nós, Cris. Pois é, você fala